compartilhar minha tela com vocês. Me confiram se vocês estão enxergando aí a minha tela. Quem pode ler o que está escrito aí? Só para eu saber se o compartilhamento está funcionando bem. Escolha fazer a diferença. Muito bem. Se eu perguntasse para vocês, e não precisa responder aqui, é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você tem feito a diferença em algum lugar, ou para alguma pessoa, ou para algum ambiente que você convive? Qual é o seu diferencial? Onde você provoca a diferença? Por que eu faço essa provocação? Eu sou uma pessoa do mercado, né, de indústria, vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu percebo, gente, que o mercado está cada vez mais apertado. As oportunidades, elas estão cada vez menos oportunidades de pessoas que podem fazer mais, de pessoas que podem fazer a diferença, de pessoas que têm um diferencial, de pessoas que podem se adaptar, né, a diferentes tipos de cenários. Então, isso é mais do que um diploma, do que um currículo, né? E é por isso que eu começo, todos os anos eu começo a minha aula dizendo isso, que fazer a diferença é uma escolha. Eu posso ser mais do mesmo, eu posso ser mais um no mercado de trabalho, eu posso ser mais um aluno da Galileu ou de qualquer outra faculdade, né? Ou eu posso escolher fazer a diferença. E não tenho dúvida que aqueles que fazem a diferença são aqueles que prosperam no mercado de trabalho e que prosperam em tudo na vida, né? E isso é uma escolha. Isso eu tenho que escolher. Achei que era a outra Bia. Professor. Oi. Tem muitos microfones ligados. Fica meio difícil para ficar escutando o senhor. Pessoal, que puder fechar o microfone aí só a hora que for fazer perguntas, eu acho que deixa eu ver aqui. Eu vou desativar o som de todos, tá? E aí depois vocês vão fazendo perguntas aí, vocês vão ativando, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, fazer a diferença é uma escolha, gente. E você tem que escolher fazer a diferença. Você que tem que escolher fazer o diferencial. Se eu fosse te contratar para a minha empresa, não responda. Ou se alguém tiver coragem de responder e puder contribuir conosco, e eu fizesse essa pergunta para você. Qual é a diferença que você tem que eu devo te contratar? O que você responderia? Alguém se arrisca? Tem um corajoso, uma corajosa aí ou não? Perguntar de novo. Qual a diferença que você tem que você deve ser contratado por uma empresa? Comigo, você nunca ia ter problemas relacionados a pisar na bola ou faltar com a presença. Opa, legal. Emerson, né, que falou, né, Emerson? Isso. Então, seu diferencial pelo que eu estou entendendo, assim, seria a lealdade, né? Não pisar na bola, a presença, um cara sempre presente, o cara que não deixa na mão. Sim. A gente, por estar fazendo faculdade agora nessa nova era que está acontecendo, a gente está atualizado no mercado, está trazendo o que é de novidade, né? Está à frente dos demais que está no passado. Então, um diferencial que você acredita é que essa nova realidade digital, vamos dizer assim, né,
ela já te deu um diferencial que as pessoas não têm essa facilidade hoje de se comunicar, por exemplo, no mundo digital. Eu acredito, viu? Quem que falou foi o... eu não vi aqui o nome. Fui eu, professor. Isso. Eu acredito que muitos RHs vão continuar utilizando essa plataforma mesmo depois do fim da pandemia, tá? Então, esse diferencial do mexer com o mundo digital, ele também veio para ficar, né? Mas, assim, o que eu percebo, né? Que a primeira coisa de fazer a diferença, a gente se volta muito para as coisas técnicas, né? E algumas comportamentais. As pessoas que fazem a diferença, para mim, são as pessoas motivadas, tá? E falar de motivação, né? Motivar a ação. O que é motivação para vocês, pessoal? Quem podia me arriscar a dizer assim, o que te motiva a acordar de manhã e ir trabalhar e passar por dificuldades, e passar pelo Covid-19, talvez alguns de vocês aí por um desemprego, mas o que te motiva a continuar? O que te motiva a fazer essa faculdade? O que te motiva a investir dinheiro numa formação? O que é motivação para vocês? Em momentos de crise é que a gente cresce. Somente agora, momentos de crise, estou investindo no meu conhecimento. Quando o Brasil não estava em épocas de crise, em épocas de, vamos dizer, vacas gordas, eu não estudava. Depois eu comecei a investir pesado no aprendizado. Eu acredito que qualquer ser humano é capaz de chegar a fazer isso. Principalmente aqueles que têm garra, força de vontade e muita fé. Então a crise, vamos dizer assim, traduzindo, ela com você, e isso pode acontecer com outras pessoas, sair da zona de conforto, vamos dizer assim, fazer algo a mais do que fazia, se reinventar, seria isso, né? Sim. Existe Pois não. Ter qualificações no mercado de trabalho, que hoje em dia, se você não tiver uma profissão, pelo menos 3 profissões, hoje em dia você não pode jogar todos os ovos no mesmo cesto, como antigamente fazia. O empresário, eu acredito que é a mesma coisa. Nunca um empresário de grande porte, ele vai ser dono só de um exemplo, vamos colocar aí, um posto de gasolina. Ele vai investir em lojas de autopeça, ele vai investir em mercados, ou vai comprar, por exemplo, aqui no Botucatu, por exemplo, as Zilogás, né, do Grupo Panhose. Você pode notar que ele é uma pessoa diversificada, né? Ele não coloca todo aquele dinheiro dele só num lugar só. Isso. Nós vamos falar bastante disso ao longo dessa matéria, né? Onde colocar o dinheiro? Como é que se faz um investimento, né? Como a gente toma decisões para fazer investimentos, né? Eu traduziria assim essa frase aí, né? Tentando explicar um pouquinho isso que você disse num ditado muito antigo, né? Em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não é isso? Faz resultado, né? Por exemplo, tem bastante pessoas, né, que ficaram aí em home office, ou a empresa paralisou, ficou em casa 30 dias, 40 dias, e de repente era oportunidade, tem tanto curso online gratuito hoje, a pessoa não fez um curso, ou não se atualizou. Então, motivação, para mim, tem a ver com propósito, tá? Tem a ver com aquilo que você acorda todo dia. E qual é o propósito que você tem? É o propósito de dar uma vida melhor para a família? É o propósito de se formar na Galileu? É o propósito de ter um emprego melhor? É o propósito de casar? Enfim,
esse para mim é o que motiva. É não acordar de manhã e falar, puxa, que saco, mais um dia, tenho que ir lá naquela empresa, eu tenho que ir lá naquela faculdade, eu tenho que fazer isso. Se você não tem propósito, você não tem motivação para fazer as coisas, tá? E, professor, o que tem isso a ver? O senhor vai dar uma aula espiritual para a gente? Porque motivação sem propósito, para mim, não é motivação. E propósito sem planejamento é só sonho, né? Então, eu sou motivado por um propósito. E quando eu tenho um propósito, eu não fico só sonhando, esperando ele acontecer. Eu vou planejar, eu vou começar a desenhar esse propósito, eu vou começar a fazer um projeto para esse propósito, eu vou quantificar as coisas, sejam elas de uma forma mais complicada ou de uma forma mais simples, mas para que aquilo que me motiva se transforme em realidade, eu vou ter que planejar, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? E vou ter que pensar onde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e o que eu estou fazendo para que isso realmente aconteça. Eu estou diversificando, como foi falado aí, eu estou guardando dinheiro, eu estou investindo, ou agora eu não posso investir, eu estou lutando para sobreviver, ok, isso faz parte do processo, faz parte, mas quando você tem um propósito, mesmo em tempo de crise, você não perde a motivação, porque a tua motivação é em cima de um propósito, né? E isso que Ô, professor, pois não. Desculpe interromper, eu achei muito legal essa parte da estratégia, né, com seu objetivo e com seu propósito, porque essa questão que é feita para a pessoa vir no momento em que ela está na entrevista, né, por que você deveria ser contratado pela minha empresa? Isso daí é um pouco para os gestores de RH, para eles ver o candidato ali, ele improvisar, né? O cara fica deslocado e aí ele tem que improvisar um pouco. E eu acredito que se você parar um pouco e planejar antes, a resposta legal é você gerar valor para você mesmo, entendeu? Cara, eu devo ser contratado porque eu vou agregar valor para sua empresa, entendeu? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e é exatamente o que o senhor está falando agora. O meu objetivo é entrar nessa empresa, eu tenho esse foco, eu tenho esse objetivo, eu preciso planejar isso. Então, no momento da questão, por que eu devo ser contratado, né? Se eu tenho esse foco, se eu tenho esse objetivo, é exatamente o que você falou. E puxando também já esse gancho, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, exatamente, na crise que teve agora, eu trabalho na XP Investimentos. Na queda do mercado, todo mundo sabe, teve fundo de hedge que ganhou 36%, 32% no mês de abril, entendeu? Então, e não é de agora, não é dessa crise agora que começou a se estudar o ovo em várias cestas, né? A verdade é essa. Sim. Mas exatamente, é um foco, um objetivo e uma preparação. Achei muito legal, sim. Perfeito, Antônio. Eu vou pegar só o gancho dele, né? Ainda tem alguns entrando, mas eu acredito que isso tem tudo a ver com o que a gente vai estudar nesse semestre. Essa pergunta, por que eu devo te contratar, ela tem bastante coisa por trás dela. Eu posso dar uma dica para vocês, né, a respeito disso. Porque, por exemplo, você acha que alguém vai falar assim, não adianta falar assim, você vai me contratar porque eu sou motivado. Se eu fosse desmotivado, nem participaria do processo. Não, o senhor tem que me contratar porque eu sou um cara esforçado. Né? Alguém vai falar assim, não, você tem que me contratar porque eu sou meio molão. O senhor tem que me contratar porque... o senhor deve me contratar porque eu respeito o horário, eu nunca falto. Né? Alguém vai falar assim, não, o senhor deve me contratar porque eu dou umas faltadas de vez em quando. Então, pegando a tua fase da questão de agregar valor, qualquer empresa que você for fazer um teste, procure primeiro, porque assim, a base é você ser sincero, é você ser você mesmo, você não inventar um personagem para aquela entrevista, só que tem algumas coisas que você precisa se planejar. A primeira é estude sobre a empresa a qual você está fazendo entrevista. E aí sim, dentro do contexto dessa empresa, por exemplo, você vai lá e lê sobre a visão, missão e valor da empresa.
certo? Você conhece a visão, missão e valor. E a hora que você responder essa pergunta, você agrega uma característica pessoal sua e linka, olha, porque lá na visão da empresa de vocês, que eu pesquisei, está escrito isso, e eu sou uma pessoa que se encaixa nisso, porque eu sou assim, porque por onde eu passei eu já fiz isso. Percebe o link que eu estou dando para vocês? Então, o cara já vai falar assim, pô, o cara perdeu tempo para olhar a nossa empresa, o cara pesquisou sobre a nossa empresa, o cara se interessou pela nossa empresa, ele não veio só atrás de um trabalho, mas ele veio atrás de uma carreira. E isso brilha o olho do recrutador, entendeu? Então, você traz a sua característica linkado a um valor da empresa. E aí, cara, fechou. Pelo menos nessa fase, pode garantir que você fez sexta. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Eu vou fazer a sua empresa lucrar 3 vezes mais do que lucra hoje. Isso eu posso te garantir. Com alguns investimentos, que a médio ou longo prazo, isso resultará em economias e trazendo vantagens para os concorrentes que a gente tem. Você pode ter certeza que vai ter economias de materiais, vai ser usado o material de forma adequada, não vai ter consumo excessivo, as peças têm que realmente ser linkadas, não pode haver sobras. E com isso aí, o que eu aprendi foi com um cara perto de casa. Ele estava colocando um painel solar. Aí esse cara é o delegado. Aí ele falou, ele foi pegando todos aqueles pedacinhos, mais ou menos davam o quê? Uns 20 centímetros de arame, que ele cortava e jogava, cortava e jogava. Aí ele chegou no cara e falou assim, você sabe qual que é a diferença entre o rico e o pobre? O cara falou, não, o cara tava colocando o painel solar, falou, não sei. É isso aqui, ó. Ele encheu a mão dele com o arame e mostrou, ó, isso aqui, ó, é a que faz a diferença entre uma pessoa rica e um pobre. Você economizar, você dá valor às pequenas coisas. É isso aí. Emerson, legal. Muito boa a sua contribuição. E realmente isso é valor, né? O que a gente precisa ter cuidado, gente, principalmente numa entrevista, é para a gente não subir num palanque, né? Então, eu aqui vou... Sempre quando eu falar com vocês, nós não vamos fazer um debate, eu estou certo, está errado, não é isso. Mas a gente precisa ter cuidado, Emerson, quando a gente fala assim, eu vou triplicar o resultado da tua empresa, né? Porque aí a próxima pergunta que vem, o cara não te conhece. O cara não sabe quem você é. Você está fazendo uma primeira entrevista, né? Eu vou te perguntar, no mínimo, 2 ou 3 lugares que você fez isso, tá? E aí não adianta você contar história, você tem que trazer número, tá? Você tem que trazer número. A área produzia tanto e agora passou a produzir tanto, alinhado com aquele vezes 3 que você falou, senão o cara te derruba assim em 2 tapas, tá? Só uma dica aí, quando a gente usa números, a gente precisa ter muito cuidado, porque o cara que vai te entrevistar, ele não te conhece, então ele confia desconfiando, né? E ele vai tentar pinçar de vocês sempre alguma coisa que vocês estão vendendo que não seja a total realidade, tá? Eu vou dar um exemplo para a gente terminar essa parte e a gente efetivamente entrar aí na nossa aula. Eu há uns 4 anos atrás, eu participei de uma entrevista de emprego, a qual o cara perguntou para mim se eu falava inglês fluente. E eu disse que sim, né? E ele simplesmente continuou a entrevista dali para frente em inglês. Então, se eu tivesse colocado que eu falo inglês fluente, mas o meu inglês fosse assim, like I know I like, my money que é good, nós não have,
que tinha acontecido comigo? A entrevista ia ser interrompida 30 segundos depois, porque o cara viu que eu contei uma coisa que não era verdade, que eu falei que falo inglês fluente, e em 30 segundos ele disse, bom, já que você fala inglês fluente, let's continue the interview in English. Ele falou assim e continuou falando em inglês, tocou o assunto como se a gente estivesse continuando a falar em português, né? E aí não dá tempo de você gaguejar, não dá tempo de você explicar, mas é que eu tô travado, é que faz 2 anos que eu não falo. Meu, se você responder o que faz e que dá conta, esquece, é dali, não tem chance de voltar para trás, tá? Então essa é uma dica que eu deixo para vocês. Pessoal, falando um pouquinho de mim, eu primeiro adoraria, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de conhecer, eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho mais vocês pessoalmente, não sei se nós vamos ter presencial, que eu não vejo a hora, e eu gostaria de conhecer um pouco da história de vocês. Na primeira aula, normalmente, eu sempre quero conhecer todos os alunos. Essa é uma classe que eu acredito que ela vai ser uma mega classe aí, porque tem muitas turmas juntos, né? Então, hoje eu vou me apresentar aqui, falar um pouquinho de mim e daquilo que eu posso contribuir e aprender também com vocês nessa matéria, né? Meu nome é Elton Romagnoli. Se alguém já estudou na industrial aí e fez mecânica, com certeza teve aula com o Carlão Romagnoli. Por coincidência, faz aí quase 50 anos que ele é meu pai. Não sei se tem algum ex-aluno dele aqui. Eu falo isso porque sempre, em alguma turma, tem um aluno do Carlão lá. Então, ensinar está na nossa veia, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, isso já faz muitos anos. Eu tinha cabelo e dente ainda quando eu me formei, né? Aqui na Unesp, em Bauru. Depois eu fiz um MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas. Fiz um curso de especialização em qualidade, que a gente hoje muito se conhece como Lean Manufacturing no Japão. Faz 22 anos que eu estou brincando aí de gerenciar indústrias. Eu falo brincando não porque eu não levo a sério, mas porque eu me divirto. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acordo motivado, com propósito em cima daquilo que é a minha missão, né? Eu trabalhei na Duratex por 17 anos, entrei como estagiário, depois fui supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, e por 5 anos eu fui gerente lá de produção da fábrica aqui de Botucatu. Quando saí em 2014, fui gerenciar 2 fábricas da Vale do Rio Doce, no Pará, fazer óleo de palma. Depois fiquei 3 anos e meio gerenciando mais 2 plantas simultaneamente no Paraná. Dei consultoria, prestei consultoria para algumas empresas. No meu retorno para Botucatu, no final de 2018, eu trouxe para cá a Dale Carnegie, que é uma empresa americana de treinamento de lideranças, comunicação e desenvolvimento de pessoas. Prestei consultoria na Blowpet e hoje eu sou diretor da empresa lá, de toda a área industrial da Blowpet. Então, isso aqui não me faz mais do que ninguém. Não me faz me sentir superior a vocês. O que me faz é ter experiências na minha vida, algumas bem-sucedidas, outras não, momentos de alegria e de choro, alguns tropeções que eu tomei e que eu posso trazer de experiência para vocês, tá? E com certeza aprender também muito com vocês. Tenho muita humildade para sempre escutar. Quando escuto essas histórias, quando eu escuto a história do araminho, do cara que foi instalar placa de teto solar, já gravou. Eu aprendo com isso. Eu absorvo muito aquilo que me ensinam. Então eu tenho certeza que eu vou chegar em dezembro e vou ter aprendido alguma coisa com vocês, porque eu estou motivado a isso. E eu espero também poder passar muito conhecimento para vocês, tá? As minhas aulas, eu procuro, logicamente, respeitar a ementa, né? Mas eu acredito que se você pega uma aula de administração financeira e orçamentária e a gente só ficar para o lado de fazer conta e número, vocês vão sair daqui decepcionados, porque embora se aprenda a fazer conta, mas isso basta você colocar no Google lá e ele vai te ensinar como calcular a taxa interna de retorno, valor presente,
PMT e por aí afora. Mas tem muita gente que não sabe o conceito de como usar isso e de onde usar isso, né? Então, a gente vai gastar algum tempo, sim, aprendendo algumas continhas básicas, mas o que eu mais quero passar para vocês é como usar uma ferramenta de administração financeira e orçamentária, que inclusive eu preciso consertar, que faltou o azinho aqui agora que eu estou vendo. Como usar essa ferramenta de uma forma eficaz e como realmente administrar, né, finanças e orçamentos. E então espero que haja muita interação com vocês e espero poder contribuir, né? Nós vamos falar de fluxo de caixa. Hoje nós já vamos começar falando um pouquinho de fluxo de caixa, que é um tema muito extenso, e a gente vai dar uma visão geral para vocês. Depois, como que se forma preço. Parece muito simples, mas as pessoas às vezes quebram empresas porque não sabem formar preço, né? E ela pode quebrar uma empresa por uma má formação de preço por dois motivos: ou porque ela coloca um produto caro demais que ninguém compra, ou ela coloca um produto com preço baixo demais que não cobre os seus custos. Então, ela pode fechar o negócio simplesmente porque não sabe formar um preço, né? Vamos fazer análise de investimentos. Então, como foi dito aí por um dos companheiros nossos, né, diversificar o negócio. Quando que é a hora de eu botar dinheiro? Qual é o risco? Quais são as análises que nós temos que fazer para entrar dentro de um negócio, né? Como que eu faço a alavancagem, tanto operacional quanto financeira? As duas coisas elas andam juntos, mas elas são separadas, né? Uma coisa é você lidar com a operação e outra coisa é você lidar com o dinheiro, embora as duas estão interligadas na parte do resultado. Como elaborar um orçamento operacional, tá? O orçamento operacional, normalmente, ele é estático, ele leva em consideração um período fixo, ou seja, o orçamento ele é feito anual e ele é dividido de 30 em 30 dias, então você tem o orçamento mensal, enquanto o orçamento financeiro ele é muito mais dinâmico. Por quê? Porque você tem tanto contas a pagar quanto contas a receber, que normalmente elas não se fecham num primeiro mês, né? No mês vigente de 30 dias. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho do orçamento operacional, do orçamento econômico-financeiro, né? De fazer um orçamento de investimentos, como que se analisa o risco, como que se calcula o retorno, né? Por acessibilidade, da vontade de pôr dinheiro, vamos sair abrindo um negócio, vamos agora abrir mais um Disque Pizza na cidade, será que comporta um Disque Pizza em Botucatu? Será que não comporta? Vamos abrir um shopping boulevard na mesma época que abre o shopping, nunca teve nada, de repente abre dois de uma vez só e agora os dois respiram por aparelhos. Enfim, tem uma série de coisas que quando a gente vai fazer um orçamento de investimento, que elas não são só matemáticas, mas nós temos que estudar também todo o cenário a qual nós estamos envolvidos, tá? E orçamentos estratégicos, aí também nós vamos ver lá no final do nosso curso. Então, eu espero poder contribuir com vocês com a minha experiência desses anos. Eu sou uma pessoa que sempre, depois que eu fui para a vida executiva, eu saí da parte de manutenção e fui para a parte gerencial, mexi com orçamento, mexo com orçamento até hoje. É algo muito dinâmico. Uma empresa, ela não é uma entidade filantrópica, então ela tem que dar resultado, ela tem que gerar resultado. E qualquer empresa, ela nasce de uma expectativa de se ganhar dinheiro. Ninguém monta um negócio para ter prejuízo, né? Ninguém pega um montante de dinheiro, monta um negócio para falar assim, eu vou montar isso aqui para quebrar, né? Para depois eu ter que vender meus bens, minha casa. Não. Então, como é que se monta um negócio? Seja ela um pequeno negócio, seja ela uma cozinha para fazer marmita para vender na porta de empresa, até uma grande empresa de 10 mil funcionários, você tem que analisar muito bem para que o negócio seja próspero, para que o negócio seja viável. E isso não é sensibilidade, eu acho que vai dar certo, né? Achar não é unidade de medida. Com certeza,
se nós fôssemos perguntar o que cada um acha sobre um determinado assunto, né? Quando vocês acham que a situação financeira do país vai melhorar, né? Os mais otimistas já vão dizer que é o mês que vem, né? Alguns vão falar, não, esse ano aqui já foi. Aí vem uns que é 2 anos, aí vem os apocalípticos, que é de 5 a 10 anos. Então, o achismo só no sentimento e não fazer uma administração de todas as variáveis que envolvem esse problema, ele acaba fazendo com que as pessoas não administrem. E aí vira um caos, vira uma bola de neve, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho de ferramentas, um pouquinho de experiência. Vou contar bons causos para vocês aqui. Vou contar casos de sucesso, mas também vou contar casos aí de fracassos e dentro da visão da administração do dinheiro e do negócio, por que as coisas dão certo e por que as coisas dão errado. Espero que vocês suguem de mim aquilo que eu puder dar, aquilo que eu posso ensinar, que pode ir além do que está na ementa. Aquilo que eu não souber, prometo a vocês que vou estudar e para responder. De repente, vocês podem trazer algumas questões aqui que eu não esteja preparado a responder. E eu, humildemente, a minha vida, o que me fez ser um cara vencedor foi a humildade de saber que quando eu não sei, mas também foi a motivação de ir lá aprender e trazer um resultado. Então, isso, com certeza, a gente vai trabalhar muito forte, tá? Falando aí de avaliação, a gente ainda tem a dúvida se vamos voltar no presencial ou se vamos continuar no sistema online, né? Se nós voltarmos para o presencial, é aquele esquemão que vocês conhecem, P1, P2, divide por 2 e 2 trabalhos também valendo notas, com peso de 60% as provas e 40% do trabalho. E se não, aí a gente vai fazer os TCBs, aí, os trabalhos de conclusão de bimestre, mas isso ainda é algo que a gente depende aí do cenário de retorno ou não às aulas, tá? Então, basicamente, essas são as nossas regras de convivência, né? A bibliografia, eu vou usar bastante material da FGV, eu gosto muito. A FGV é uma faculdade muito especializada em economia, então eu gosto de usar muito os materiais da FGV, os livros da FGV, e também estou usando o livro aí do OD, de Administração Financeira e Orçamentária, também gosto muito do material dele. Então, o nosso curso praticamente vai estar baseado nisso e existem outras literaturas que podem ser eventualmente consultadas também, tá? Gente, como a nossa aula ela envolve também a parte matemática, inevitavelmente eu tenho que falar com vocês de conta, né? Então, a gente para, se houver dúvidas, a gente tira, mas assim, eu não pretendo me aprofundar muito em como fazer a matemática da coisa, se a gente tem hoje um Excel que faz conta para a gente, que nos ajuda, se nós temos calculadoras científicas que nos ajudam. O importante é vocês conhecerem o conceito, da onde que vem esses cálculos, como calcular, como jogar isso dentro de uma planilha, como jogar isso dentro de uma calculadora. Eu acredito que o pessoal de contabilidade deve ter tido ou está tendo matemática financeira, não sei se está tendo ou não. Os outros cursos, como eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho 10 turmas nessa sala, que vai de engenharia, computação, contabilidade. Então, cada uma tem um perfil de aprofundamento. Obviamente, o pessoal da contabilidade vai ir mais na raiz das contas, já vem vindo, com certeza, com um conceito de conta mais profundo, e os outros cursos, eles vão numa visão de conhecer as coisas.
né? Mas não serem especialistas. Então, eu espero trazer um pouquinho da parte conceitual, da parte de contas, e trazer muito mais forte a parte realmente de administração. Onde eu vou usar isso, né? É que nem o pessoal de engenharia, né? Tem engenharia de produção aí, não tem? Engenharia mecânica também ou não? Produção, presente. Já fizeram cálculo 1 e cálculo 2? O cálculo 1 já, mas cálculo 2 estamos fazendo agora. Aprenderam derivada integral ou não? A engenharia de produção fez... Estamos semestre passado, a gente aprendeu. Então, depois... Entramos um pouco na derivada, para derivar. Isso. Engenharia de produção fez 1, 2 e 3, professor. Então, a gente se aprofunda, na minha época, eu não sei como está hoje, mas a gente se aprofundava em saber da onde nascia a ribimboca da parafuseta da derivada integral, né? Eu nunca na minha vida mais usei isso. Não que eu não tenha que aprender isso, não é isso, tá? Mas é mais importante do que aprender, eu tenho que saber onde eu vou usar esse trem e qual é a ferramenta que é numa calculadora, é numa planilha, porque hoje em dia, gente, a gente tem que ser prático, a gente tem que saber fazer os cálculos de uma forma prática. Algumas matérias você vai ter que ser conceitual. Então, eu por ter essa diversificação de 10 tipos de turmas diferentes aqui, eu vou trazer, sim, conceitos, mas vou trazer um pouquinho de conta, mas vou me ater muito mais aos conceitos. E não se perde nada com isso, vai por quem só tem 22 anos de experiência e assim, eu acredito que vai ser bem legal e a gente vai conseguir caminhar bem nesse fundamento, tá? Obviamente que um pouco de conta eu tenho que trazer também, tá bom? Beleza? Apertem os cintos e vamos lá, então. Fluxo de caixa. Alguma dúvida até aqui da minha apresentação? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer uma pergunta? Tudo tranquilo? Podemos tocar o barco? Então vamos lá. Tinha um professor antigo meu que dizia assim, né? Se ninguém fala nada, ou é que entenderam tudo, ou é que não entenderam nada. Né? Então vamos tocar aqui. Gente, o assunto fluxo de caixa ele é muito amplo, tá? Então eu vou procurar dar para vocês a visão primitiva primeiro do fluxo de caixa, que é aquela de alguém que vai fazer um investimento inicial, uma visão bem simplista de como você calcula um fluxo de caixa bem simples, ou seja, coloca o dinheiro, a taxa de juro tanto por tanto de tempo, quanto que vai ser meu retorno. Porque se você for pensar em qualquer negócio, seja abrir uma empresa, que seja abrir qualquer negócio, basicamente o conceito é esse. Eu vou pôr dinheiro, vou ter uma operação e eu espero um retorno. Esse dinheiro que eu coloquei, eu espero que ele me retorne em tanto tempo, né? E de que forma, em quantas prestações, de que forma esse negócio vai me dar lucro. Então, nós vamos começar bem do conceito básico do fluxo de caixa, do conceito básico de investimento, de valor presente, valor futuro e taxa interna de retorno. E depois eu vou dar a visão geral de como funciona um fluxo de caixa dentro de uma empresa, tá? Mas aí já não temos mais como ir aprofundar em passivo, ativo, circulante, não circulante, mas a gente vai olhar isso e eu quero que vocês conheçam isso. E nós vamos acessar aqui sites de algumas empresas e vamos dar uma olhada como eles estão mostrando o seu fluxo de caixa para o mercado, tá? Então, eu acho que é interessante a gente, nessas duas aulas, hoje e amanhã, a gente passar por esses conceitos e aí vocês conseguirem enxergar isso de uma forma muito mais assertiva. Tá? Se eu perguntasse para vocês qual a diferença de orçamento e fluxo de caixa, alguém consegue me responder ou não?
Orçamento e fluxo de caixa, quem consegue? É a mesma coisa? Tá me ouvindo, professor? Sim, sim. Eu acredito que o fluxo de caixa é mais um controle das contas que entram no caixa. Então, é uma movimentação. E já o orçamento é uma possível variável de informações sobre preço, sobre tipos de coisa para fazer algo dentro de uma empresa. Acredito que seja isso. Legal. Concordam, discordam? Quem pode contribuir? Obrigado pela contribuição, viu? Eu acho que eu não consigo ver o nome de quem está falando, então desculpa eu não falar pelo nome, mas vamos lá, quem mais? O fluxo de caixa, acho que mede o passado e o orçamento futuro. Médio passado, orçamento futuro. Que mais? Quem mais pode contribuir para a gente? Professor, Peraí, que tenha dois falando. Vamos lá. Pode falar. Pode ser, a gente pode dizer até quanto que a gente pode ou deve gastar, ou a gente está passando aquela quantidade de valor para uma outra pessoa ou empresa sobre um valor X de um prévio contrato do que terá num futuro breve. Uhum. Essa é o que basicamente eu entendo. Tá. Professor, Pois não. Acredito que o senhor esteja falando do orçamento da empresa, né? Então, eu vejo como um orçamento da empresa é você calcular tudo aquilo que a empresa pode gastar, né? Ou está gastando, todo o orçamento dela, tudo que a empresa gasta. E o fluxo de caixa é o quanto entra e sai de dinheiro da empresa. Para você poder aí bater os dois. Mais ou menos isso. Não sei se consegui explicar. Certo. Então, todos estão dando... Professor. Pois não. Eu acredito que o orçamento tem mais a ver com o planejamento. Você realizar um orçamento do ano, por exemplo. Você está planejando aquilo que você pretende gastar, investir, vender, o crescimento da empresa. Está projetando, né? E o fluxo de caixa acho que tem a ver com o realizado, aquilo que foi realizado. Certo. Então, vamos lá. Todo mundo, eu acredito, se eu pegar um pouco do conceito do que vocês estão falando, todos estão certos, tá? Mas, assim, o orçamento, ele é uma previsão operacional daquilo que eu vou gastar no mês, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar um carro, tá? No meu orçamento, o que eu coloco? Eu coloco o valor do carro. Se eu comprei um carro de 40 mil reais, no orçamento, ele vai entrar no mês vigente da compra 40 mil reais. Como o quê? Como um débito, como um investimento de 40 mil reais no mês que eu comprei. Mas no fluxo de caixa, ele vai entrar o quê? Se eu comprei esse carro em 48 meses, ele vai entrar como uma saída de dinheiro, tá? Em 48 meses. Para o investimento do orçamento, você investiu uma pancada de 40 mil reais no mês vigente da compra. Para o fluxo de caixa, é no mês de movimentação de dinheiro, tá? Então, o orçamento, ele te limita o dinheiro que você tem para gastar. E o fluxo de caixa, quando eu falo dinheiro que você tem para gastar, você fez uma previsibilidade de o quanto você tem de entrada e o quanto você tem de saída. O quanto você tem de lucro e o quanto você vai ter de custo e o quanto sobra de dinheiro lá embaixo. O fluxo de caixa é como esse dinheiro vai entrar. Vou dar um exemplo para vocês numa visão de empresa que é mais fácil de entender. Você vende um produto hoje e aí tem uma coisa chamada faturamento, certo? Então,
se você vendeu, se a Caio vendeu um ônibus e o ônibus custa R$300.000 e ela vendeu esse ônibus amanhã, ele vai ser faturado quando? Amanhã, certo? Na linha do resultado da Caio, esses R$300.000 vai entrar dentro do mês vigente. Porém, quando a Caio vende um ônibus para o cara que compra à vista, ela dá 40 dias para o cara pagar. Embora na linha do faturamento esse dinheiro já foi contado como entrada, no caixa ele vai entrar daqui a 40 dias. Fui claro ou está confuso? Dá para resumir um pouco o fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa, ele mede a entrada e saída de dinheiro. Então, ele é dinâmico. Ele não acompanha exatamente a venda na data que ela é feita. Ele acompanha quando o dinheiro entra e quando o dinheiro sai. Isso, para quem está pensando em casa, não, às vezes não é muito palpável, porque quando você vende alguma coisa, um produto, você faz lá pão de queijo em casa e sai vender, você comprou os ingredientes naquele mês, você fez o pão de queijo, então você tirou dinheiro do seu bolso, você foi lá no seu caixa, tirou dinheiro e investiu no supermercado. Saiu dinheiro do seu caixa e entrou dinheiro do caixa do supermercado. Você preparou esse pão de queijo, você saiu de casa e agora você pegou e vendeu o pão de queijo. Saiu o dinheiro do caixa do cara do pão de queijo e entrou no seu. Como isso é dentro do mês e é muito dinâmico, é só uma compra de entrada e saída, o que acontece? Você praticamente iguala o seu orçamento ao fluxo de caixa. Tá? Agora, quando você começa, vamos usar um negócio assim, você fez uma venda, começa a fazer venda, você vende um ônibus hoje para receber daqui 40 dias. Você vende um outro ônibus que você recebe não mais à vista em 40 dias, você vai receber em 48 vezes. Você vendeu um outro ônibus que você vai receber em 36 vezes. Você, dali no outro mês, você vende mais 5 ônibus à vista para pagar em 50 dias. Depois você vendeu 7 ônibus em 48 vezes. Você vendeu mais 10 ônibus em 24 vezes. Está percebendo que está começando a virar uma confusão quando que esse dinheiro efetivamente vai entrar na empresa? Sim ou não? Sim. Agora, deixa eu perguntar para você. Quando você construiu esse ônibus e você entregou para o cliente, você concorda que todo o valor que você agregou para construir aquele ônibus, ou você pagou à vista, ou você também está pagando em parcelas, que pode ser que aquele ônibus que você entregou para ele, você está pagando a chapa ainda parcelado. Então, o que é o fluxo de caixa? É o controle de quando efetivamente uma coisa que você compra ou investe, esse dinheiro sai do seu caixa e quando efetivamente o seu dinheiro entra no seu caixa. E isso, se não for controlado, eu fiz uma brincadeira para vocês aqui, sem olhar nada, brincando de venda de ônibus. A Caio deve vender quantos? Tem alguém da Caio aí? Quantos ônibus a Caio normalmente vende por mês? Se eu não me engano, estou fazendo uma média de 27 carros. Meu irmão trabalha lá e deve estar mais... Agora, mas ela... Professor. Oi. Ivan falando aqui. Oi. Em tempos de vaca gorda, lá até 2014, era 36 ao dia. Hoje está sendo na média de 10 a 11 carros. 11. É isso aí, né, Ivan? 36 ao dia, é isso? Isso, lá 2014 para trás. Então, nós estamos falando de quase 600 ônibus mês. Positivo, era 3 turnos praticamente trabalhando direto. Exato. Agora, você imagine que eu tenho que comprar peças para construir em 30 dias 600 ônibus, depois eu vou entregar esses 600 ônibus e cada cliente que comprou esses ônibus paga de um jeito. Tem gente que paga à vista no ato da entrega, tem gente que paga à vista, mas em 40 dias, tem gente que divide em 4 anos, em 3 anos, em 2 anos, em 1 ano. Como que a empresa sabe? Porque vamos fazer uma outra faz de conta aqui, até para ficar mais claro e tirar a confusão. Você fez 40 ônibus.
e pagou tudo à vista, as peças que você comprou, e você vai receber tudo a prazo, o que vai acontecer? Dali 3 meses você não vai ter mais dinheiro para tocar a sua empresa, porque você gastou tanto para fazer aqueles 40 e não recebe eles à vista, você gastou tudo de uma vez, mas você vai receber tudo parcelado. Pode ser que daqui 2, 3 meses você não tenha mais fôlego para tocar, você não tenha mais caixa para tocar a sua operação, mesmo você tendo uma bolada para receber em 4 anos. Tá claro ou não? Sim. Professor, quando a pessoa, por exemplo, tem essas empresas que geralmente pede financiamento pelo BNDES, quando você faz um contrato com esse banco de investimento, ele geralmente te dá um dinheiro ali para você pagar à vista a empresa. Só que a empresa ela vai continuar pagando o BNDES de alguma forma. Vamos colocar aí um valor aí estipulado. É R$100 mil por mês, né? O faturamento deles, eles vão ter que descontar R$100 mil por mês, porque comprou, por exemplo, aí da Caio, vamos colocar 20 ônibus. Aí 100 mil todo mês vem descontando em 5 anos. Só que eu acredito quando fluxo de caixa, se a empresa ela parcela muito, corre o risco da inflação, né, que a gente está tendo uma desvalorização da nossa moeda, acabar prejudicando a empresa. Porque hoje você compra um material, algum equipamento, você está pagando às vezes em dólar. E quando você vende a prazo, talvez você não consiga mais reter aquele dinheiro de volta, entendeu? Professor. Sim. Oi Maria. Uma pergunta. Pode falar. Isso geralmente acontece quando a empresa está em crescimento ou tem algum outro momento que acontece? Não, o fluxo de caixa é a vida da empresa, tá, gente? Essas entradas e saídas, depois nós vamos ver isso com mais calma. Agora, eu vou responder a Maria para depois voltar na colocação do Emerson, tá? Maria, essa entrada de dinheiro, ela pode ser para crescimento, ela pode ser porque a empresa está quebrando e ela precisa ter saúde financeira para continuar a sobreviver, então ela se endivida mais, tá? Porque toda vez que você se endividar, gente, não é problema. É que a nossa cultura de endividamento é aquela cultura assim do desespero. O cara vai no banco porque ele não conseguiu pagar as suas contas, tá? Mas para uma empresa, pegando o que foi falado numa expansão, é melhor você usar o dinheiro do banco para você expandir do que usar o seu. Mesmo, Emerson, que você tenha, quando você vai fazer um empréstimo, obviamente você vai fazer um empréstimo e você já no seu... Aí sim nós vamos falar de orçamento agora, hein? Quando você faz um empréstimo e você divide esse empréstimo a longo prazo, ele tem que entrar como um custo no seu orçamento, que na conta final, depois de você faturar, você apropriar os seus gastos com a operação e mais os gastos bancários, aí se entenda os seus empréstimos, você ainda tenha lucro lá na linha do fim, tá? Obviamente que todo empréstimo envolve risco, mas risco é análise de risco, entendeu? Aí você corre mais risco quando você compra. Você vai construir uma empresa e os maquinários dessa empresa são todos importados, obviamente que você vai correr mais risco do que quando você compra maquinários nacionais. Por quê? Porque se você comprou maquinários no Brasil e pagou R$100 mil e dividiu em 10 anos, você vai pegar, dividir R$100 mil em 10 anos e vai corrigir só INPC, IGPM, inflação, seja lá o que for. Agora, se você pagou $100 mil e, de repente, o Trump resolve jogar uma bomba na China e a China resolve jogar uma bomba não sei onde e um louco daqueles lá começa a falar que vai
fazer guerra nuclear, o mercado financeiro balança todo, o preço do dólar explode lá em cima e aquela tua dívida que era de 100 mil dólares vezes 3 a tarifa do dólar, da noite para o dia ela passa 100 mil dólares vezes 5 porque o câmbio variou. Então, mas existem mecanismos de trava quando você faz uma dívida que para que o banco, quando ele te empresta dinheiro, ele quer ter lucro, mas ele não quer que você quebre. E se você quebrar, simplesmente você vai declarar falência e não vai pagar o banco, né? Então, todos esses riscos e esses cálculos, eles são para que a economia vire. O banco não é nenhuma entidade filantrópica que quer dar dinheiro para ajudar todo mundo, não, ele quer ganhar em cima dos juros e ganhar muito, mas, por outro lado, ele também é alguém que aporta dinheiro na economia para fazer a economia virar e as empresas crescerem. Tá? Não é interesse de banco nenhum quebrar empresa nenhuma, muito pelo contrário, quanto mais dinheiro ele puder emprestar e mais dinheiro ele puder ganhar, a economia está virando, né? Então, esse é um conceito inicial de fluxo de caixa que eu queria dar para vocês, porque as pessoas não entendem, às vezes, por que as empresas quebram mesmo tendo venda. Elas quebram porque elas não têm caixa. Elas têm dinheiro a receber a longo prazo, mas têm contas a pagar a curto prazo. E elas não têm fôlego. Entende? Então, isso é um descontrole no fluxo de caixa. Tá? Podemos dizer, a Latam está passando por isso? Podemos colocar como um exemplo, por causa da pandemia? Ela está passando por uma recuperação judicial, né? Uhum. Então, o que acontece com a Latam... Bom, a primeira coisa, né, de toda empresa que interrompeu as suas atividades ou caiu bruscamente as suas atividades por conta do Covid, a primeira coisa que você tem que olhar é que todas essas empresas têm custo fixo. Ou seja, da noite para o dia, os funcionários estavam todos lá, empregados, recebendo seus salários e os aviões no chão, pagando taxa de estacionamento dos aeroportos, os aviões financiados, as duplicatas vencendo e ninguém comprando. Aí só tem a linha do custo e não tem a linha do faturamento, né? O que acontece? Por que ela abre recuperação judicial? Porque mesmo que ela volte a operar hoje, ela não tem caixa para operar. Entendeu? Ela não vai ter caixa para pôr os aviões no ar. Professor, né? Oi. E qual seria a solução mais sensata para essas empresas após pandemia? A própria recuperação, por que ela entra em recuperação judicial? Porque a recuperação judicial faz com que ela tenha um tempo previsto na justiça para não pagar as suas contas. Entendeu? Ela vai ter que adquirir caixa, fazer caixa, voltar a operar fazendo caixa, para depois ter condição de sair do período de recuperação judicial, e obviamente que isso não é assim de qualquer jeito, por isso que ela é judicial, ela passa a ser, na verdade, agora acompanhada e quase que administrada em conjunto pela justiça, porque senão é uma quebradeira geral. Mas, com certeza, ela ganha fôlego para não pagar as suas contas. Então, o que ela está fazendo? Ela está, infelizmente, demitindo as pessoas, diminuindo o seu quadro, diminuindo o seu custo fixo. Ela entra numa concordata, então ela começa a entrar num programa de negociação, congela-se a dívida e começa a fazer um programa de negociação de pagamento dessa dívida renegociada, né? E ela vai tentar alavancar de novo a sua operação. Ela com certeza, a TAM tem duas soluções que vai acontecer com ela na saída da crise. Ou ela vai se tornar uma empresa muito menor do que ela era, para ela voltar a ser viável, ter caixa e ganhar fôlego, ou ela vai se juntar com alguém vai comprar ela. Entendeu? Beleza, gente? Bem pensado. Tá? Basicamente é isso, não tem muito segredo, né? Agora, obviamente que quando você vai entrar num período de recuperação judicial, você também está declarando que você vai ser um caloteiro, né? Lógico, é um caloteiro respaldado pela justiça, certo? Ou seja, não vou pagar minhas dívidas. Mas como que se aprova uma recuperação judicial?
a empresa tem que entregar um plano de como ela vai sair do buraco. E nesse plano está o quê? Está aí as demissões, os cortes, enfim, como ela vai fazer para sair dessa situação ruim que ela se meteu. Tá? Gente, no conceito, fluxo de caixa é um esquema, então, né, que representa entradas e saídas. A primeira pessoa que falou aquela hora falou só de entradas, mas é tudo que entra ou sai no caixa ao longo do tempo, né? Um fluxo de caixa deve existir pelo menos uma saída e pelo menos uma entrada. Obviamente, eu invisto dinheiro, eu ponho dinheiro, eu espero que o dinheiro retorne, né? Não existe negócio só de entrada, porque aí é um negócio da China, ou seja, só entra dinheiro sem investir nada. E também negócio só de saída não existe, porque aí o cara se quebra, né? Em uma operação financeira, então, pois não. Tem um tempo determinado para você analisar o fluxo de caixa para ele ter impacto na gestão da empresa, por exemplo, o fluxo de 6 meses ou de 1 ano? Sim. Tempo é uma das coisas, é uma das variáveis que mais o fluxo de caixa tem que se analisar. Nós vamos começar com fluxos bem simples, de uma entrada e uma saída, a qual vocês vão ver que é o tempo e a taxa de juros é o que vai determinar se o negócio é bom ou não, se vale a pena pôr dinheiro ou não, tá? Obviamente que aqui nós vamos fazer de uma forma muito simplista. Você pegou e fez um investimento de tantos R$1.000 num determinado tempo a uma taxa de juros, seja ela mensal ou anual, de tanto. Como é que eu vou saber o quanto eu vou ganhar lá no fim se eu fizer esse investimento? Isso vale a pena ou não vale a pena? Tá? Porque pensa bem, gente, ó. Vamos supor aí, você vai abrir um negócio, tá? Que a tua taxa de retorno desse negócio é de 5% ao mês, né? E você tem operações financeiras, e aí tem a turma da XP aí que já brilha o olho, né? Que te dão 8%, 9% ao mês. Eu estou chutando números aqui, tá? Você vai abrir uma empresa ou vai pôr o dinheiro lá na financeira? Qual tem mais risco? Gente, que silêncio. Vamos lá, turma da XP. A empresa. Ô, turma da XP, ergui a bola para vocês aí vender o produto. Vocês ficaram quietos, perderam uma venda, hein? Tô aqui, mandei aí no chat, professor. Ah, não, cara. Ó, depois você me manda uma porcentagem aí, tá? É o custo do dinheiro no tempo, pô. É os juros. Então, Vamos lá. Vamos falar assim, olha. Obviamente que quando uma pessoa vai... Vou falar do investimento financeiro e depois falo no investimento numa empresa. Obviamente que nenhum louco vai botar o seu dinheiro todo em investimento de risco, ou seja, eu vou colocar 100% do meu aporte financeiro tudo na bolsa de valores. O cara se quebra, tá? Então ele faz uma carteira de investimentos que parte vai para o mercado de risco, porque ele é de risco, que você pode perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro em curto prazo. Parte ele vai para o mercado de fundos de investimentos e uma parte num fundo conservador que você ganha pouco, mas nunca perde. Tá? Então, investimento é isso, né? Só aquele doido maluco que aí é a mesma coisa que no cassino lá em Dallas e querer ganhar tudo de uma vez só, que pega todo um montante de dinheiro e investe em investimentos de alto risco. Tá? Professor. Pois não. Oi, vamos falando. Exemplo é a Oi, né? Você pode investir e quebrar de vez ou de repente alguém investir nela que está falindo e você ganhar muito dinheiro. Exato, né? Você ter uma informação privilegiada, por exemplo, que a Vivo vai comprar Oi. Você compra no dia anterior de anunciar a compra. Você racha de ganhar dinheiro, concorda? Sim, hoje ela está aproximadamente uma ação a 1,60. De repente comprar amanhã pode chegar a 10 no final de semana, entendeu? Só basta a Vivo anunciar que vai comprar Oi, você ganha 10 vezes numa virada de dia, né? Por isso que tem muita teoria da conspiração nessas coisas aí. Tem gente que ganha muito dinheiro com informação privilegiada, tá?
Mas, agora, você botar o dinheiro numa empresa, tem risco, gente? Carga tributária no Brasil é baixa? Lei trabalhista no Brasil é tranquila? Sindicato é tranquilo? Tudo é uma mil maravilhas. Professor, Pois não. professor, como você disse, o banco, ele geralmente, ele não quer que nenhuma empresa vá à falência. Uhum. Mas, ao meu ver, o termo político, eu já enxergo de outra forma. Parece que eles têm o prazer de ver uma empresa quebrando. Eu não entendo isso. Essa alta taxa tributária sobre um empregado, você não pode estar fazendo mais contratações, gerando renda, fluxo de caixa em outros lugares, outros setores, movimentando uma economia, entendeu? Eu não entendo qual que é a filosofia de um país que aqui nós brasileiros temos a mania querer que tudo o governo pague para nós, né? Por exemplo, a saúde, a educação, lógico que isso aí são os pilares de qualquer país, mas nada contra a educação pública e nem a saúde pública, mas eu vejo um país que está atolado em dívidas por ter muitas estatais, poderia ter empresas privadas tomando conta de setores, por exemplo, a ANEEL, se não me engano, né? A empresa distribuidora de energia. Emerson, A assim, Petrobras. desculpa te interromper, mas assim, ó, até para mim, a gente entrar nessa seara, Emerson, ela é qualquer país, e um país como o Brasil, tá? Eu não vou falar qualquer país não, porque não é qualquer país, mas é a grande maioria. Mas vamos falar do nosso país. Nosso país é um país extremamente viável, tá? O Brasil só é o que é, e eu não quero entrar no viés político, porque ele é mal administrado. Tá? É mal administrado, e aí entenda-se mal administrado, corrupção, política, tudo o que você imaginar. Nós temos a agricultura do Brasil, uma das agriculturas mais fortes do mundo. Nós não temos efeitos climáticos catastróficos. Tudo que se planta nessa terra dá. Nós temos gente, força de trabalho. O que falta no Brasil é a administração. E aí, entenda-se como administração, você pode pôr a corrupção, roubalheira, falta de prioridade. Você disse sobre... Você sabe qual é que é a carga tributária, por exemplo, de um país como a Alemanha? Chega a 45% a 48%. Tá? Só que é o seguinte, você não paga escola, você não paga hospital, você não paga... Enfim, todos esses serviços são de primeiro mundo e de graça, porque não é de graça, ele já está embutido na tua carga tributária. O problema do Brasil, por exemplo, nesse contexto que você está falando, e eu não quero abrir aqui o viés político, porque nem esse é o foco também da nossa... nem o meu. Nem esse. Oi? Política, eu sou assim, sou neutro, sou... Não, sim, mas o que eu quero dizer? No Brasil, você paga alto a carga tributária e depois você tem que pagar os outros serviços ainda. Sim. Tá? Então, você paga um tributo de 27,5%, aí quem paga mais imposto de renda, por exemplo, só que depois você tem que pagar a escola, se você quer que teu filho tenha uma escola de qualidade, você tem que pagar a escola para ele, ou mesmo vocês que estão fazendo a Galileu, tem que pagar a escola. Se você quer não morrer na porta de um hospital, você tem que pagar um plano de saúde. Caríssimo. Caríssimo. Você sai numa estrada, você tem que pagar 25 pedágio. Então, na verdade, a gente paga imposto sobre imposto. E aí isso afoga o povo, entendeu? Então, exatamente. O banco, nós temos que estudar numa aula de economia, como nós estamos estudando aqui, o que é o movimento financeiro, não na visão poética da coisa. A visão de um banco, ele é uma empresa. O banco é uma empresa, ele é uma empresa que dá lucro. Como que ele dá lucro? Emprestando dinheiro e ganhando juros. Esse é o negócio do banco. É bom, não é bom, é ruim, não é ruim?
Ninguém é obrigado a entrar no banco e pegar dinheiro. Você entra porque você quer ou por uma necessidade. Ele é uma empresa. Obviamente que vamos entrar na seara dos juros do cheque especial ou dos juros do cartão de crédito, é um negócio abusivo, é um roubo. Concordo plenamente. Mas, assim, ele se aproveita do erro dos outros, né? Então, eu procuro separar essa questão filosófica, porque aqui a gente tem que analisar, eu tenho que fazer vocês analisarem como gestores, como administradores, embora não dá para separar a pessoa do gestor, mas é olhar o movimento como um todo, olhar como que o fluxo de dinheiro funciona e como que um país se movimenta, né? Agora, o que sai disso, que é a sem-vergonhice, é a política, aí isso não temos ação imediata sobre isso, a não ser na urna. A gente não tem controle. A não ser na urna tentar botar gente diferente lá, alguns malucos diferentes lá que talvez tente mudar o sistema. Mas não vamos entrar nessa seara, porque senão dá... Não. Professor, isso aí é perder a esperança. Isso aí é perder a esperança no país. Política no Brasil não dá certo. Aqui no segundo parágrafo, uma operação financeira ocorre em entradas e saídas, né, e vice-versa. Um empréstimo, por exemplo, implica em receber o dinheiro, entrada de caixa, tá? Então, quem emprestou saiu do caixa dele, quem recebeu entrou em uma data e devolvê-lo posteriormente acrescido de juros, né? Que aí vai sair do meu caixa e vai voltar para o caixa lá de quem emprestou, certo? Então, essas operações de entrada e saída de dinheiro, de uma forma bem simplista, elas são conhecidas como fluxo de caixa, né? Um exemplo aí, por exemplo, um investidor fez um investimento no valor de R$11.000 no instante zero e teve os seguintes retornos. No mês 2, 4.000, no mês 3, 5.000, né? No mês 6, 6.000. Porém, ele teve que fazer mais 2 aportes. Ele teve que desembolsar 1.000 no mês 3, né? Que é um mês que ele recebeu 4, mas teve que, por algum motivo, colocar 1.000, né? E no mês 5, ele teve que colocar mais 244. Então, se a gente fosse desenhar um fluxo de caixa de uma forma bem simplista, como vocês estão vendo aí embaixo, você teria que desenhar as entradas e saídas, né? Você tem, quando você coloca 11.000 num negócio, saiu 11.000, você ficou com menos R$11.000 no teu fluxo de caixa. Sim ou não? Você fez um investimento, você tirou o seu dinheiro, você tirou 11.000, você tinha 11.000 e agora você não tem mais. Você colocou na mão de um banco, você colocou na mão do povo da XP, você colocou na mão de alguém, mas esses 11.000, momentaneamente, ele saiu do teu caixa. Você tem uma esperança que ele volte lá na frente e mais do que 11.000. Mas nesse momento, quando você olha no fluxo, é menos 11.000. No mês 1, nada aconteceu. Você nem colocou e nem tirou dinheiro, né? No mês 2, rendeu 4.000, voltou para o teu caixa dos 11 que você colocou, voltou 4.000. Então, por isso que tem lá no fim, ó, mais 4.000. Tá? Aí no mês 3, você teve que pôr, no mês 3 retornou 5.000, mas você teve que, por algum motivo do investimento, colocar mais 1.000. Quando que isso acontece? Esse investimento, por exemplo, foi uma loja que você comprou, foi um negócio que você abriu, né? Então, de repente, ali no meio começou a dar dinheiro, mas depois teve que fazer um aporte. Então, nesse mês que entrou 5.000, mas você teve que pôr 1.000, no seu fluxo de caixa final é a diferença da entrada menos a saída, que é os 4.000 que vocês estão vendo aí na linha. Depois, no mês 4, nada aconteceu no fluxo de caixa, nem entrou nem saiu. No mês 5, teve que colocar mais 244 e depois voltou para você lá os 6.000 no final, né? Então, no final desse negócio, na verdade, você tem que somar quais foram as suas entradas e quais foram as suas saídas para você ter o ganho de caixa no fim do período do seu investimento. Tá claro, pessoal? Tá complicado? Tá tranquilo? Beleza pura até aí? Belezinha.
como que a gente representa essa tabela aqui de uma forma de entradas e saídas, uma representação gráfica do fluxo de caixa? Tá? Por convenção, essa linha horizontal é a linha do tempo, que agora nós não vamos definir, ela pode ser meses, pode ser, quando vocês veem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser meses, pode ser anos, pode ser trimestre, quadrimestre. Aí, na hora de se fazer um investimento, você vai definir, né, em que tempo você quer que esse investimento te retorne. Então, setinhas para baixo é dinheiro que sai do teu caixa. E setinhas para cima é dinheiro que entra no teu caixa. Então, no momento 0, saiu 11 mil do teu caixa, setinha para baixo. No momento 1, nada aconteceu. Na verdade, não deveria ter setinha ali, ou você pode até pôr uma setinha para cima para representar que não houve prejuízo ou não houve nenhum desembolso. Mas pode também tirar essa setinha daí. Por que ela está aí? Porque quando você for calcular fluxo de caixa no Excel, obrigatoriamente, no mês que não tem movimento, você tem que pôr 0. Mas eu ensino para vocês isso mais para frente. Tá? No mês 2, voltou 4 mil para o seu caixa, setinha para cima. No mês 3, você teve que fazer um aporte de 1.000. Né? No mês... Professor, Oi. No mês 3, ele não tinha uma entrada de 5 mil? Tinha, eu falei aqui. Tinha que ter uma setinha aqui. Na verdade, que seta que teria que ter aqui? Me ajuda a corrigir meu erro. Tem um erro aí. Onde está? Seta para cima, hein? Uma seta para cima de 4 mil. 5 mil. Concorda? 4 mil. Por quê? Porque é a seta do resultado do seu fluxo de caixa. Entrou 5 e saiu 1. Certo? Entendi. Professor, então não teria essa seta para baixo. Ela teria somente o saldo do mês. Teria somente a seta para cima. Desculpa a minha falha, gente. Vou corrigir no material para vocês, tá? Então, teria somente a seta resultante daquele mês. Tá ok? Tá errado aí, tá? Depois do mês 4, vamos ler lá qual é o outro. Corrigindo o professor agora, sou foda mesmo. É isso aí mesmo. Não, o professor não erra. Ele na verdade, provoca situações para o aluno ver se ele está prestando atenção, entendeu? Gostou dessa daí, né? E aí, e por aí vai. No mês, vamos lá, no mês 3, né? Ele teve, depois no mês 5, 244, setinha para baixo, tá? E lá no último mês, ele retorna 6 mil, setinha para cima. Tá? No mês que tem entrada e saída, a seta é para o lado resultante do resultado. Se você teve mais entrada do que saída, sua setinha vai ficar para cima com o resultado da entrada menos a saída. Se você teve mais saída do que a entrada, sua setinha vai ficar para baixo com o resultado final da entrada menos a saída. Ficou claro, gente? Ou quer que eu explique de novo? Tranquilo? Beleza, então. Por convenção, a flecha no sentido para baixo representa a saída e para cima representa a entrada. Isso que eu já tinha explicado aqui para vocês. Tá ok? Vamos lá. Para terminar nossa aula de hoje, um fluxo de caixa não convencional é formado por várias entradas e várias saídas, né? Um fluxo de caixa desse tipo, a taxa interna de retorno, TIR, que nós vamos estudar ela um pouquinho mais para frente, poderá ser única, poderá ser múltipla ou poderá até ser indeterminada, pois ela é um resultado da solução, né, de um polinômio que pode apresentar uma única resposta ou várias respostas. Você pode ter taxas de retorno no meio do investimento, no final do investimento, ou você pode até não conseguir calcular a sua taxa de retorno. Depois nós vamos ver isso nos modelos matemáticos, tá? E o fluxo convencional é formado por uma única entrada e várias saídas. Ou seja, você capta dinheiro e depois você começa a pagar esse dinheiro, devolver esse dinheiro, tá?
Num fluxo de caixa desse tipo, existe somente uma única taxa interna de retorno e ela se iguala a zero no valor presente líquido, que a gente também vai estudar isso. Pessoal, amanhã nós temos a primeira aula. Eu não vou entrar agora no conceito, porque amanhã a gente vai começar a entrar no conceito de fazer alguns exercícios, de fazer alguns exemplos reais. E eu quero deixar isso para a aula de amanhã. Nós estamos aí a 7 minutos do horário da aula, então eu quero aproveitar esse finalzinho e eu prometo para vocês que vou corrigir esse slide e amanhã a gente recomeça daqui, já com o valor corrigido, para que não haja dúvida. Inclusive, se alguém ficou com dúvida, já pode me perguntar, que eu corrijo e a gente vai tocando. De tudo que nós vimos hoje, perguntas, dúvidas? E aí? Tranquilo? Muito bom, professor. Obrigado, viu? Só dar um toque aqui, professor. O pessoal fica falando mal do rapaz que fica comentando aí. Só falar para o pessoal ter um pouco mais de humildade aí, se ele comenta, porque ele tem dúvidas também. Eu não me preocupo com isso, tá, gente? Eu confesso que nem olhei os comentários, mas assim, eu sou uma pessoa que eu deixo conduzir. Vocês podem ficar tranquilos que eu conduzo isso, tá? Isso é até parte, né, de algo que vale para vocês. Como liderar pessoas diferentes da gente? Como liderar pessoas difíceis, né? Então, isso também é um exercício para nós todo dia. Você vai encontrar isso na empresa, você vai encontrar isso em todo lugar. Então, não me importo, não sei se a pessoa está na aula, não está na aula, já saiu, não sei. Mas, assim, isso para mim não tem problema. Podem ficar tranquilos que eu conduzo isso muito bem e quando tem que interromper, que eu sinto que a aula vai perder conteúdo por conta disso, eu interrompo. Então, fiquem tranquilos, viu? E eu espero que vocês gostem. A minha pegada é essa, sempre procurando dar exemplos para vocês de coisas reais, esse bate-papo, e eu acredito que esse assunto vai ser muito legal para a gente, vai ser um semestre que a gente vai curtir muito aí. Espero que vocês gostem e eu também vou aprender muito com vocês, viu? Da minha parte é isso. Tem alguma dúvida? Tranquilo? Professor. Pois não. Boa noite, Alexandre. Você vai colocar esses slides no Genera? Sim, na verdade essa aula está sendo gravada, né? Ela vai subir depois lá para o acesso de vocês e esse material todo eu vou corrigir agora os meus erros ali e ele vai em PDF lá para o Genera depois, tá? Fiquem tranquilos que a única coisa é que eu tenho que ir particionando por aula, porque senão fica muito pesado para vocês baixarem depois. Se tiverem, obrigado. Se tiverem dificuldades em baixar para o Genera, eu vou criar o nosso grupo de WhatsApp, que eu acho que é um meio mais rápido de eu me comunicar com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo e todo mundo que me escreveu aqui hoje, eu mando o link desse grupo lá no WhatsApp dessas pessoas. Pode ser que uma ou outra turma não coincidiu de ter me inscrito aqui, e aí na próxima aula eu vejo se alguma turma ficou fora, a gente ajeita isso, tá? E aí eu posso compartilhar, quando eu passo esses slides para PDF, eu posso compartilhar via WhatsApp para vocês também, tá bom? Beleza, então, gente. Obrigado, Deus abençoe, bom descanso para vocês e amanhã estamos aí junto de novo, tá bom? Um grande abraço. Tirando um print da tela para poder futuramente processar algumas pessoas que andam falando calúnia sobre o meu respeito. Quem que é? Sou eu, professor. Mas, não, gente, tome cuidado. Tome cuidado que vocês coloquem aí. Gente, fiquem tranquilos. Eu acho que assim cada um é de um jeito. A gente precisa ter respeito, cuidado, tá bom? E deixa comigo. Eu tô aqui para conduzir vocês. Eu tô aqui para ensinar, para conduzir. Então fiquem em paz que para mim eu tô muito tranquilo quanto a isso, tá bom? Beleza, Tô tirando print da tela aqui. De quem falou algumas besteiras aí.
E se continuar, fique sabendo que vai ter processo. Fiquem tranquilos, queridos. Vamos tentar levar na boa, tá bom? Um abraço para vocês, um ótimo descanso. Toma vergonha na cara, cara. Cresce. Ótimo descanso aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.